treinar lá e está tudo certo. Mateus 14, versículo 22, eu queria ler junto com você. Mateus 14, 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Somente até aí. Sabe que esse texto talvez você possa ter lido ele algumas vezes, ter visto imagens, fotos, filmes, você pode ter imaginado esse cenário, pode ter ouvido muitas pregações sobre esse texto, mas sabe que todas as vezes que eu passo por ele, Deus me entregou essa palavra no início dessa semana, e essa palavra veio ao meu coração de encontro, e sempre que Deus me traz isso ao meu coração, eu começo a perceber coisas que antes eu não percebia, coisas que Deus faz questão que estejam registrados, para que venha ao nosso coração em algum momento como uma resposta. E a primeira coisa que me chama muito a atenção é o interesse de Jesus em insistir, e a minha versão diz muito claro que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Houve uma insistência de Jesus. Eu não sei qual foi a maneira, não sei qual foi o argumento, não sei qual foi o discurso, eu não sei o que eles enfrentaram ali, mas a Bíblia diz muito claramente que Jesus insistiu que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. A pergunta é: Jesus não está no controle do tempo, do passado, do presente e do futuro? Ele não sabe de tudo que vai acontecer? Ele sabe o que você enfrentou no passado, ele sabe o que você está vendo hoje, mas ele também sabe do seu amanhã. Ele já sabe como que vai ser a sua segunda-feira, a sua próxima semana, o seu próximo mês, o seu próximo ano. Jesus, ele tem a perspectiva da eternidade, ele consegue enxergar tudo que ainda pode acontecer na nossa vida. Então Jesus, ele já enxergou essa tempestade, ele sabia que ela aconteceria. Não seria um grande livramento de Jesus poder dizer: olha, eu vejo que no futuro vocês vão passar por uma tempestade, então fica aqui, espera a madrugada passar, quando acabar a madrugada, vocês atravessam de manhã que vai estar tudo certo. Mas pelo contrário, Jesus insiste que eles entrem no barco e cheguem do outro lado, mesmo sabendo as circunstâncias que eles enfrentariam dali para frente. E a segunda coisa que me chama a atenção, talvez o incômodo que vem ao nosso coração, é que no meio da tempestade, a Bíblia diz de uma forma muito clara que Jesus subiu no monte para orar, e Jesus envia os discípulos, e quando eles estão no barco, a Bíblia diz que o vento era contrário. Olha que obediência dos discípulos, porque eles perceberam a direção a qual o vento estava soprando. O vento estava numa direção oposta a qual a eles estavam indo. Ou seja, o caminho mais saudável, o caminho mais seguro, o caminho mais óbvio era o caminho do retorno. Mas a ordem de Jesus é: vocês precisam chegar do outro lado, mesmo eles sabendo que o vento ali já estava contrário. O que me faz crer que até diante da nossa obediência existem circunstâncias que nós precisaremos enfrentar. Você pode estar obedecendo a Deus, você pode estar no lugar certo, você pode estar fazendo a coisa certa, mas isso não te isenta de ter que passar por circunstâncias difíceis da vida, ter que passar por tempestades da vida. Meu Deus, eu estou indo para a igreja, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou acertando em tanta coisa. Deixa eu dizer para o teu coração: os teus acertos ou os teus erros não mudam quando Deus decide entregar uma oportunidade de experiência ao nosso coração. Quando Deus quer nos entregar uma oportunidade de experiência, você pode estar fazendo tudo certo, você pode estar no centro da vontade de Deus, mas tem coisas que nós precisaremos enfrentar.
Mas a boa notícia é, meu irmão, que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus sempre tem um propósito para a nossa vida. Talvez essa guerra que você esteja enfrentando você não entenda, mas deixa eu te lembrar, existe um propósito guardado em Deus, existe uma resposta de Deus, até mesmo naquilo que você não é capaz de entender. Talvez esse ano você viu muita coisa que não entendeu. Eu não entendi por quê, eu não entendi o que eu fiz para merecer, eu não entendi qual a razão, qual o motivo, o porquê. Meu irmão, eu quero dizer ao teu coração, fuja dos porquês e encontre os propósitos a qual Deus tem guardado naquilo que você tem passado, naquilo que você passou. Deus, eu passei crise financeira, crise emocional, quem sabe você passou uma crise dentro da sua casa, quem sabe você passou uma crise no seu chamado, mas eu quero declarar sobre a sua vida que Deus não desperdiça nenhuma tempestade. Toda tempestade é uma chance de Deus te aproximar dele, toda tempestade é uma oportunidade de Deus te lançar no propósito que ele tem para a sua vida. Eu não sei se alguém crê nessa palavra, mas você pode cutucar alguém e falar assim: irmão, descansa nessa tempestade aí. Agora ficou esquisito, como é que descansa na tempestade? A terceira coisa que me chama muito a atenção, quando Jesus começa a vir caminhando sobre as águas, e Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos olham de longe e falam assim: alguma coisa muito esquisita está acontecendo, porque agora está vindo um fantasma, agora a tempestade está terrível, agora está vindo um ser caminhando sobre as águas. E havia um mito naquela época, de que quando uma tempestade inesperada acontecia, era porque existiam espíritos malignos atuantes ali, que eles vinham não apenas para trazer a tempestade, mas para afundar barcos e matar pessoas. Havia um mito de que fantasmas, que espíritos, demônios assolavam quando vinha uma tempestade inesperada, que não estava no cronograma. Então muitos acreditavam que barcos naufragavam porque um ser foi ali e os matava. Por isso que quando aqueles homens enxergam Jesus andando sobre as águas, quem sabe muitos deles pensaram: agora vai ser o nosso fim. Se com a tempestade estava difícil, agora está vindo um ser aí, que esse ser está vindo para nos matar. E por isso que Pedro é tão ousado na sua pergunta, em dizer assim: olha, se é o Senhor Jesus, me manda imediatamente ter contigo. Jesus dá duas respostas. A primeira, Jesus diz: tenham coragem, sou eu. Eu quero dizer isso ao teu coração: tenham coragem, não é o diabo, é Deus. Tenha coragem, não é o inferno que está tocando na sua vida, é Deus que está te empurrando. Tem hora que nós achamos que é o diabo que está se levantando, e Jesus estava aqui, ó, não é o diabo não, sou eu que estou na tempestade. Ele era o dono da chuva, Ele era o dono da água, Ele é o dono do vento, Ele é o dono das estações, Ele é o dono da tua casa, Ele é o dono do universo. Meu irmão, o diabo não tem poder de tocar na tua casa. Quem sabe é Deus que está permitindo a tempestade para te empurrar para uma nova estação da sua vida. O diabo não tem autorização de tocar em você. Talvez você está: Deus é o diabo. Não, Deus está falando: não, sou eu que estou me manifestando na sua vida. Descansa o teu coração, tenha coragem. Você pode dar um tapa na mão de alguém e falar: tenha coragem, tenha coragem. Mas peraí, como é que você manda alguém ter coragem? Alguém que está com medo, está preocupado. Estava Pedro, os discípulos todos ali, angustiados, e agora a situação se agrava ainda mais. E aonde eu quero chegar aqui? Porque agora Pedro diz para Jesus: se é o Senhor, me manda e ter contigo. E a resposta de Jesus é uma resposta com uma palavra: venha. Jesus não tem um discurso, Jesus não tem uma palavra de convencimento, Jesus não tenta manifestar alguma coisa para convencê-los. Na verdade, Jesus não faz absolutamente nada além de dizer: venha. Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus acalma a tempestade antes ou depois de Pedro sair do barco? Jesus acalma a tempestade antes ou depois de Pedro entrar no barco? Fala junto comigo: depois. Então Jesus não acalma a tempestade antes de Pedro sair do barco? Então a tempestade não acalma enquanto Pedro ainda está no barco? Na verdade, a tempestade não acalma nem enquanto ele está falando com Jesus, e nem quando ele está andando na água. A tempestade só vai acabar lá na frente, quando Jesus volta e entra dentro do barco. O que me faz crer que tem tempestade que não acaba com o nosso diálogo com Deus. Tem tempestade que não acaba com oração. Tempestade que vem de Deus
não é a oração que acaba. A tempestade que Jonas estava, o que acalmou a tempestade? A oração de Jonas ou a obediência de Jonas? Tem tempestade que acaba, não é o tanto que você ora, mas é o quanto você está disposto a obedecer. Tem direção de Deus que não vem enquanto você ora e chora, mas quando você diz sim para a direção do Senhor. A tua resposta para este ano e para a próxima estação que está por vir ainda, não está fadado, meu irmão. Em quantas palavras bonitas você tem, como Pedro estava tentando falar, se é o Senhor, mostra que é o Senhor, faz alguma coisa. Jesus só falou, venha. Mas espera aí, a tempestade não acalmou, a ordem é venha, mas está chovendo, venha, mas a onda está balançando, venha, mas o barco está sacudindo, venha, mas o vento está soprando forte, venha, mas as circunstâncias dizem não. A ordem de Jesus é, vem para fora do barco ou vai ficar dentro do barco. Você pode cutucar alguém e falar assim, será que você vai ou vai ficar do mesmo jeito? Olha o nível que Jesus estava levando Pedro. Que nível de fé é esse? Eu não falei nenhum tema da mensagem. Acessando um novo nível, me perdoa, mídia. Jesus estava levando Pedro para acessar um novo nível, uma nova estação. Jesus estava ensinando os discípulos a tocar numa nova esfera de fé, numa nova esfera de entendimento. Que esfera é essa? Eu vou te dizer qual. Quando Moisés liderava o povo saiu do Egito. Saíram do Egito porque viram sinais, tiveram que sair. Agora chegam diante do Mar Vermelho. O povo de Israel entra no mar sobre as águas ou ele espera o caminho abrir? Espera o caminho abrir. Por isso que Pedro teve mais fé do que todo o povo de Israel. Pedro sozinho teve mais fé do que todo o povo de Israel, porque a fé da velha aliança, do Velho Testamento, a fé do passado era, eu preciso ver para crer. A fé de Jesus é você crer mesmo quando não vê. A fé de Jesus é sou capaz de crer, mesmo que a tempestade não parou, a chuva continua, o vento continua, a onda continua, mas eu continuo crendo. O mar não se abriu, não teve caminho sobre as águas para Pedro não. Na verdade Jesus fez questão de manter a tempestade como ela estava. Deixa eu dizer algo ao teu coração, o nível que Deus quer nos levar de fé para a próxima estação, é quando você não está vendo, mas continua se movendo. Você não está vendo, mas continua se lançando. Você não está enxergando, mas você continua caminhando. A chuva, meu irmão, não dá para você ver muita coisa. Na tempestade piorou, não dá para você ouvir muita coisa. Você só pode se mover. A verdade é que Pedro entende que o nível que Jesus estava levando ele exigia não apenas boas palavras, mas um posicionamento de obediência. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida aqui nessa noite. Deus está te levando para esse nível de fé, onde você não vai ver sinal, mas vai se mover por uma obediência. Eu não estou vendo, mas eu estou me movendo. Eu não estou enxergando, mas eu estou me movendo. Eu não estou ouvindo nada, mas eu estou me movendo. Pedro não viu nada, ele só entendeu, é a voz de Jesus, eu vou. Alguém recebe isso aqui nessa noite? Tem alguém pentecostal aqui? Eu preciso de alguém pentecostal aqui. Jesus está querendo nos fazer acessar. Pode aplaudir a Jesus, eu sinto a glória dele aqui. É o nível que você caminha apesar da tempestade. Tem hora que você caminha quando as condições estão favoráveis. Tem hora que você avança quando o clima está bom. Por que um avião ele depende de um clima para fazer um pouso correto? Porque no avião ninguém sabe quem tem fé ali dentro. É se movido por números, por métricas, para saber, olha, o clima diz que está favorável. Não, o céu está fechado, tempestade, não dá. Atrasa o voo. Porque é melhor atrasar o voo do que correr o risco. Para Jesus é melhor correr o risco do que desobedecer. O risco que você corre é o risco da desobediência. Para o homem é isso, olha, as circunstâncias dizem se é ou se não é. As circunstâncias, o clima diz se você vai ou se você não vai. O momento diz se é possível ou se não é possível. Com Deus não tem nada disso.
Com Deus as circunstâncias dizem não pode, Jesus diz vai do mesmo jeito. Não dá, vai do mesmo jeito. Não tenho dinheiro, vai do mesmo jeito. Não estou com minha vida emocional bem, vai do mesmo jeito. Estou angustiado, vai do mesmo jeito. Estou em depressão, vai do mesmo jeito. Meu Deus, eu estou vendo uma batalha, vai do mesmo jeito. A ordem de Jesus é: sai do barco e caminha, mesmo quando você não está vendo nada. Eu estou vendo guerra, mas eu estou me movendo. Sabe uma coisa que o diabo vai se cansar? O diabo vai se cansar de ver você se movendo quando não tem nada possível, quando o inferno se levanta, quando as guerras se levantam, quando as circunstâncias se levantam. Você está lá caminhando sobre as águas, se movendo sobre as águas, passo após passo, degrau após degrau, caminhando sobre as águas, caminhando sobre as ondas. Ah, meu irmão, tem muita gente aqui nessa noite que vai ser esticado de tal forma que a tempestade já não vai ser motivo para te parar, as guerras não serão mais motivos para te parar. Você vai continuar caminhando, você vai continuar avançando. Meu Deus, mas Pedro estava com medo, estava, mas estava se movendo. Estava preocupado, estava, mas estava se movendo. Não tinha condição, não tinha, mas ele estava se movendo. Por isso que Hebreus 11:1 vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não são, ela é a convicção daquilo que se espera. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou enxergando, mas eu estou crendo. O que é interessante é que quando a chuva está caindo, qual que é o natural do ser humano? Começa a chover, primeira coisa que vem na nossa cabeça: o meu sofá, o Netflix e o ar-condicionado e o edredom. A chuva não manda ninguém para fora. Você não vê ninguém na calçada olhando a chuva caindo, que coisa maravilhosa, deixa eu me molhar aqui. O natural, a não ser as pessoas esquisitas, né? Mas o natural, tem gente que é esquisito, que gosta de ir pra chuva, né? Um dia eu estava num clube, um clube maravilhoso. Aí estava todo mundo lá, parecendo o Piscinão de Ramos de São Paulo. Aquela clube que está todo mundo cheio lá, todo mundo ombro a ombro assim dentro d'água. Mas fechou o tempo, eu falei, eu acho que vai chover. De repente começou uma garoinha leve, suave. Mas não deu 5 minutos, a piscina estava vazia. Aí só fica quem? Só fica aquelas crianças delinquentes, assim, sabe, que fica pulando, dando mortal para lá e para cá. Aquelas crianças que não tem medo de nada, se divertindo, nadando de a chuva caindo, elas estão se divertindo. Os adultos foi tudo para dentro, mas elas estavam lá desfrutando. A chuva para uns afasta, para outros aproxima. Tem chuva que faz pessoas se esconderem, tem chuva que faz pessoas se lançarem. A verdade é que a tempestade que você está enfrentando, a escolha vai ser sua de dizer: eu vou continuar onde o barco está, ou eu vou desfrutar da oportunidade que Deus está me entregando. Aonde era mais seguro, naturalmente falando, dentro de um barco? Pedro pergunta: se é o Senhor, me manda ir ter contigo aí sobre as águas. Peraí, mas eu estou dentro do barco, eu estou no meu campo de segurança, eu estou com amigos aqui, tinha pessoas ao redor. Pedro não tinha nem certeza se era Jesus ou se não era. Mas a única coisa que ele faz é se lançar em direção à obediência. É se lançar diante da obediência. Sabe o que eu tenho entendido no Senhor, meu irmão? A obediência é o lugar mais seguro para se estar. O que segura a tua casa não é o teu salário. O que segura a tua casa não é a empresa que você trabalha. O que segura a tua casa, meu irmão, não é o tanto que você trabalha, as 8, 9, 10, 20 horas que seja. O que segura a tua casa não é o contrato. O que segura a tua casa, meu irmão, não é o quanto você é esforçado no teu trabalho. O que te sustenta é a tua disposição em obedecer o que Deus está te mandando fazer. Porque o lugar mais próspero que alguém pode estar é o lugar da obediência. Quem viveu a melhor experiência? Quem sai do barco ou quem estava no barco? Os discípulos passaram por medo, todo mundo pelo mesmo medo. Mas só Pedro pôde dizer: eu andei sobre as águas. Só Pedro pôde dizer: eu andei apesar da tempestade. E alguém vai dizer assim: mas espera aí, mas chegou lá na frente, Pedro não afundou? Chegou lá na frente, quando chega perto de Jesus, Pedro não afunda quando sente o medo? Tem gente que ele é tão limitado no entendimento do que Deus faz, que ele prefere crer que o afundar de Pedro foi maior do que os passos que ele deu sobre a água. O que é mais fácil, andar na água ou afundar na água? Afundar é muito mais fácil.
Pedro anda, parece que vai afundar, mas não afunda. Pedro vai no limite da sua fé. Pedro vai aonde a sua fé é capaz de ir. Deixa eu te perguntar hoje, se Jesus te manda sair fora do barco e andar, começar a dar passos de fé, até onde os seus passos seriam capazes de ir? Até onde você seria capaz de andar? Será que sai? Tem gente que nem do barco saía. Tem gente que Deus já mandou você começar um negócio há muito tempo, você não começou porque você está com medo ainda. Deus está falando, sai do barco e anda na água. Caminhando, eu sou o teu sustento. Quando você achar que vai afundar, é onde está a mão de Jesus lá para te segurar. Pode faltar, meu irmão, estabilidade do barco, pode faltar segurança, pode faltar boia, mas não vai faltar a mão de Jesus para te segurar, para te sustentar. Não vai faltar a mão dele no seu próximo ano, na sua próxima estação. Você vai estar lá caminhando sobre as águas, e quando você achar, agora eu não vou aguentar mais, agora eu vou afundar, agora eu vou retroceder, haverá a mão do Senhor lá te sustentando, dizendo, filho, eu estou aqui te sustentando, eu estou aqui te treinando, eu estou aqui te habilitando, eu estou aqui te capacitando, eu estou aqui te estruturando para uma nova estação. Jesus está disposto, meu irmão, a entregar para você aqui nessa noite uma oportunidade, dizer, pai, eu não quero mais o mesmo nível, eu não quero mais a mesma condição, eu não quero mais a mesma realidade. Quantas vezes, meu irmão, tem pessoas que vão vir para o culto quando está aí na maior guerra da sua vida, quando está na maior dificuldade da sua vida. Deixa eu dizer ao teu coração algo, meu irmão, eu não creio e nem imagino que alguém seja melhor do que alguém, mas se tem alguém que vai mais longe, é alguém que aprende a caminhar apesar das condições que lhe são oferecidas. Quantas vezes tem gente que alguém já veio para um culto aqui sem vontade de vir? Alguém já veio assim já? Alguém já veio para um culto aqui passando uma guerra dentro de casa? Alguém já veio? Tem gente que já veio para o culto com a luz cortada. Eu já servi a Deus com a luz cortada. Já servi a Deus com água cortada já servi a Deus, quantas, meu Deus do céu, quantas vezes eu já preguei, eu não sei se eu vou te escandalizar se eu falar isso, mas já preguei com crise de ansiedade depois de tomado tudo que era remédio. Já preguei com a crise financeira do cão, que você não sabe como resolver. Meu Deus do céu, eu lembro que uma vez eu estava devendo um dinheiro para uma pessoa. Meu Deus do céu, e pior coisa que eu fiz naquele dia, era líder de jovem na época. E eu falei, como que eu vou pagar esse dinheiro, meu Deus do céu? E eu lembro que eu pregava todos os sábados na igreja que eu era. Aí teve um sábado que eu vim pregar, quem estava na primeira fileira? E eu falei, o que eu vou pregar aqui agora, Senhor? Só preguei sobre graça, sobre perdão, sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre parcelar em 10 vezes. Mas estava lá no altar estava lá, falei, Senhor, eu não sei como vai ser, mas da posição eu não posso sair. Deixa eu dizer algo ao teu coração, você vai passar guerra, mas você não pode sair da posição que Deus te mandou estar. A condição não vai estar favorável, mas você vai estar servindo ao Senhor. A condição não vai ser das melhores, você vai permanecer, mas a tempestade é difícil, é onde o Senhor Jesus te chamou para estar. Jesus não chamou ninguém e falou assim, vem e vamos entrar para dentro do barco. Vem e vamos empurrar esse barco até a praia, para a gente chegar na praia, a gente comer um bolo de fubá, lá dentro de algum quarto lá, assistir um filme. Jesus não convida ninguém para o lugar que teoricamente qualquer um gostaria de estar, porque o convite de Jesus é sempre para fazer coisas que a sua capacidade não seria capaz. O convite de Jesus nunca vai ser para estar aonde você pode estar. Por isso que às vezes Deus queira te levar para sentar em lugares que você acha que não pode, mas Deus quer que você vá. Deus quer te colocar em realidades que você diz, eu não tenho condição nenhuma para isso, eu não tenho capacidade nenhuma para isso, eu não tenho condição de vencer essa guerra, eu não tenho condição de vencer essa tempestade, eu não tenho condição de estar de pé no meio dessa dificuldade. Eu estou aqui para te lembrar, meu irmão, que o mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te sustenta, o mesmo Deus que te chama é o mesmo que te capacita, o mesmo Deus que te chama para fora do barco é o mesmo Deus que tem uma mão poderosa, sustentadora para te manter de pé.
para te estruturar, para te manter de pé. Tem pessoas aqui, meu irmão, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que caminhar sobre as águas já não vai ser mais surpresa para você, que andar no meio da tempestade já não vai ser mais surpresa para você. O seu natural vai ser caminhar no sobrenatural, o seu normal vai ser no novo nível de fé, o seu normal vai ser começar a tomar decisões que no passado você não tinha coragem, mas agora, meu irmão, agora Deus está te impulsionando, agora Deus está te lançando, agora Deus está te estruturando, agora Deus está te amadurecendo. E agora o que você faz? Você diz: Pai, eu me lanço no meio da tempestade, eu quero estar com Cristo, eu quero estar onde Cristo está, como a canção antiga dizia: olha, eu quero estar com Cristo, aonde a luta se travar, eu não sei aonde vai ser, mas eu quero estar aonde Deus me chamou para estar. Você pode segurar na mão de alguém e falar: você está na tempestade, mas você não está sozinho. A diferença que faz não é onde você está, mas com quem você está. Tinha gente que estava no barco, mas não estava com Cristo. Pedro estava na água, na tempestade, mas estava de mãos dadas com Jesus. O que faz a diferença não é o que você está vivendo, mas com quem que você está caminhando. Tem pessoa que vive a mesma coisa que você está vivendo, mas tem gente que vai morrer e você vai ficar de pé. Tem gente que vai viver o mesmo que você está vivendo e não vai suportar. Que tem guerra talvez que eu enfrente, que talvez outra pessoa não suportaria. Talvez aquilo que você enfrente, outra pessoa não suportaria. Eu achava que a minha vida, eu achava que tinha luta na minha vida, até o dia que eu conheci a minha esposa. Mas não é por isso, olha, esse povo dessa igreja é terrível. Aí ela me contou o testemunho dela, tá? Esses crentes estão muito... Já ia causar uma contenda já, tá vendo? Já ia parar no Lago Meme de novo, que eu tô orando para Deus me revelar quem foi que mandou o vídeo pro Lago Meme, viu? Não sei quem viu aqui, quem estava aqui no último domingo aqui? Então já estou suspeitando de todos vocês aqui já. Eu tô sentado no meu sofá passando os reels assim, sabe quando você senta 5 minutos para ter 5 minutos de paz? Eu estou passando os reels, aí daqui a pouco eu vejo um vídeo aqui com a minha cara. Aí eu fiquei travado no sofá. Eu falei para Amanda: antes de eu ver, o meu celular chegou assim umas 80 mensagens de uma vez só. Você viu onde está a sua cara? Você viu onde está a sua cara? E até hoje eu não sei quem foi que mandou dessa igreja aqui, mas Deus vai me revelar, viu? Mas voltando para onde eu estava, eu achava que a minha vida era de luta, até o dia que minha esposa contou o testemunho dela, as batalhas que ela enfrentou na adolescência. Pode falar aqui, meu bem? Passando a adolescência e indo visitar o pai no presídio. Imagina uma adolescente tendo que passar lá pela revista para poder visitar o pai que está no presídio, sendo exposta a um lugar de humilhação, um lugar de vulnerabilidade, para chegar lá, poder dar um abraço no pai e voltar para casa. Sabe o que eu estou dizendo ao teu coração? Porque talvez você esteja vivendo guerras que outras pessoas não suportariam. Mas por que você está suportando? Porque você ouviu a voz de Jesus dizendo: vem apesar das circunstâncias. Vem apesar das circunstâncias, vem apesar das lutas, vem apesar das batalhas, vem apesar da insegurança, vem apesar dos teus medos, vem apesar dos teus temores. Deus, mas eu estou cheio de problema, a minha vida está um caos. Desde quando Jesus chama alguém quando está com a vida plenamente bem resolvida? A verdade é que Jesus só nos chama quando parece que o nosso mundo está desabando. Mas para você parece que está, para Pedro parecia que estava, mas o dono do universo estava lá para dizer: Pedro, não, o teu mundo não está desabando, é eu que estou te levando para uma estação nova, é eu que estou te fazendo acessar uma estação nova, eu estou te levando para viver uma experiência nova, eu estou te habilitando para um tempo de amadurecimento, Pedro. Mas Deus, eu não me sinto em condição, não me sinto pronto, não me sinto capaz. Mas Deus está chamando alguém aqui nessa noite, meu irmão. Deus está te desafiando, dizer: filho, confia na minha direção. Sabe o que eu quero dizer ao teu coração aqui nessa noite? O que você precisa ouvir na próxima estação não é a voz do mundo, não é a voz das pessoas, não é a voz do fuxico. A voz que você precisa ouvir é a voz de Jesus dizendo: vem, filho, que eu que estou te chamando, é eu que estou te chamando para um novo tempo, é eu que estou te convidando para uma nova estação. Se você quer viver isso no Senhor, meu irmão, eu queria que você se colocasse de pé no teu lugar.
sabe o que me surpreende, meu irmão? É no meio da tempestade Pedro conseguiu ouvir Jesus. No meio do barulho das ondas, Pedro conseguiu ouvir Jesus dizendo: vem. No meio da batalha ele consegue ouvir Jesus dizendo: vem. Deixa eu dizer algo ao teu coração para a gente orar. Olha aqui para mim, deixa eu dizer isso. Como é que alguém pode ouvir a voz de alguém no meio da tempestade? Você sabe por quê? Eu falei: Deus, como é que Pedro conseguiu ouvir a tua voz no meio da tempestade? Porque lá no livro de Apocalipse diz que Ele é a voz de muitas águas. A voz da tempestade não é maior do que a voz de Jesus no teu coração. A voz das ondas não é maior do que a voz de muitas águas. A voz dos ruídos ao teu redor não é maior do que a voz de Jesus. A voz da tempestade, o barulho da chuva, meu irmão, o barulho das ondas não serão maiores do que a voz daquele que te chama. Você vai começar a ouvir a voz de Jesus mais alto do que a tempestade que você está enfrentando. A voz de Jesus será maior do que os ruídos externos que vêm para te afugentar, amedrontar, angustiar. É a voz de Jesus ecoando no teu coração dizendo: vem, Pedro, vem apesar do teu momento, vem apesar das ondas. Pedro, quem sabe, dizendo: mas Jesus, eu estou com medo. Vem, Pedro, vem com medo mesmo, Pedro. Mas Jesus, eu acho que eu vou morrer, vou afundar. Vem, Pedro, que se você vir eu te sustento. Tem algum Pedro aqui nessa noite que Jesus está chamando? Tem alguns Pedros aqui neste lugar que o Senhor está falando: ouça a minha voz. A palavra do Senhor diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. O segredo é ouvir a voz dele, saber qual é a voz dele e qual é a voz do barulho do lado de fora. Quem consegue entender a voz dele consegue suportar qualquer tempestade. Se você puder, levante suas mãos aos céus. Ele nos chama para um novo nível, Ele nos chama para uma nova experiência, Ele nos chama para uma nova estação. Ele te chama hoje para um tempo, hoje, meu irmão, de acessar este novo nível, de acessar essa nova estação. Comece a clamar no teu lugar. Diz: Pai, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, toda a igreja declara: nem portas que fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há impossíveis, não há impossíveis, não há impossíveis. Oh Pai, nós declaramos: toda tempestade se acalmará com o nosso sim. Nós dizemos sim para o Senhor. O que acalma a tempestade não é o medo, não é os nossos temores, mas é dizer: sim, Senhor, eu me lanço. Eu declaro que tempestades se acalmem hoje,
Os ventos parem de soprar hoje, as ondas se acalmem hoje. Declaramos um tempo de bonança. Se você crê, levante sua mão bem alta aos céus. Parece impossível, meu irmão. Parece impossível algumas coisas mudarem na tua casa. Parece impossível algumas tempestades se acalmarem. Parece impossível algumas guerras que você está enfrentando. Mas eu quero te lembrar que você serve ao Deus que é especialista no impossível. Vamos declarar isso todos juntos, com ousadia. Não ter saída. Toda a igreja declarar. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só a igreja diga: usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, quero te servir. usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me. Filho de Davi. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, papai. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Dizemos sim para o Senhor, papai. Dizemos sim para o convite da tempestade. Dizemos sim para o convite de andar sobre as águas. Dizemos sim para a tua oportunidade de nos levar para este novo nível. Se você puder por um instante, feche os seus olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração nessa noite. Eu quero fazer essa oração tão especial hoje aqui nessa noite, por você que entende esse convite do Senhor ao teu coração. Esse convite, quem sabe, meu irmão, esse convite, quem sabe, o convite de entregar por completo a sua vida a Jesus. O convite de não ser apenas alguém que enxerga o agir do Senhor, mas ser alguém que se envolve no agir dele na sua história. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você hoje, que entende que precisa tomar essa decisão de dizer: eu quero que o Senhor Jesus seja o meu Salvador, mas também o Senhor da minha vida. Eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Como nós falamos aqui agora há pouco no momento de ceia, eu não sei quando Jesus vem, eu não sei qual vai ser o nosso último culto, eu não sei qual vai ser o último momento da igreja aqui na terra, mas eu quero que hoje, nesse culto aqui hoje, não saia ninguém por aquelas portas sem a convicção da sua salvação. Você que deseja entregar sua vida a Jesus, ou você que já entregou um dia, mas quem sabe as perseguições, as lutas, as tempestades te fizeram voltar atrás, e hoje, mais do que começar a caminhar com Jesus, hoje você precisa recomeçar a sua jornada com Ele. Eu vou contar até 3, e você que deseja entregar sua vida a Jesus, ou recomeçar a sua história com Ele, quem sabe de onde parou, quem sabe como Pedro, há um momento que começa a afundar e acha que não tem mais jeito. É a hora que Jesus diz: tem jeito, filho, eu posso recomeçar. Quando eu contar até 3, você vai levantar bem alto a sua mão, em sinal de alguém que decidiu por Jesus. Alguém que decidiu por Jesus, apesar do medo, apesar do temor, apesar das circunstâncias, mas alguém que diz: eu quero esse Jesus. Eu não quero ser mais o medo. Eu não sei o tanto que a sua vida pode ter dado errado até aqui, mas eu sei o quanto vai mudar a partir daqui. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. 2, nesse momento há uma guerra no mundo espiritual. O inferno está em guerra agora, porque
Satanás não quer que você tome essa decisão, porque ele sabe que a tua vida mudará completamente. 3, levante bem alto a sua mão. Deixa eu te ver, levante bem alto a sua mão. Isso, fica com sua mão levantada. Isso, 1, 2, 3 mãos levantadas, 4, 5 mãos levantadas. Aqui no meio 7 mãos, 6, 7 mãos levantadas. Você que está com sua mão levantada, eu queria, se você com muita ousadia, sem nenhum medo, sem nenhum temor, sem nenhum constrangimento, nós estamos em casa, nós estamos em família. Eu queria que você que levantou a sua mão, você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós vamos encerrar esse culto juntos orando por você. Sai do seu lugar, não tenha medo, não se preocupe com quem está na cadeira do lado, na cadeira do outro, só mergulha. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que a igreja aplaudisse cada uma dessas pessoas aqui nesse momento. Aplaudisse cada uma dessas pessoas nesse momento. Pode olhar aqui para mim, isso, pode olhar aqui para mim, isso. Vem junto, isso, vem mesmo. Não tenha medo, não tenha medo. Mergulha na nova estação de Deus para a sua vida. Mergulha no novo tempo de Deus para a sua casa, para a sua família. Quem sabe até aqui deu tanta coisa errado. Quem sabe até aqui, quem sabe a tua vida, você disse: meu Deus, a minha vida fracassou, deu tudo errado, afundei. Hoje é dia de recomeçar. Eu não sei o quanto você pecou até aqui, mas eu sei o quanto Deus te perdoa nesse momento e a partir daqui. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Nós estamos aqui na reunião dos perdoados, dos amados. Por isso hoje é o teu dia. Eu queria que a igreja estendesse as mãos agora para cá nesse momento. Nós vamos orar por cada uma dessas pessoas aqui. Nós vamos abençoar hoje, declarando perdão, declarando graça, declarando oportunidade, declarando compaixão hoje sobre a vida de cada uma dessas pessoas aqui agora nesse momento. Eu queria, junto com toda a igreja, nós vamos abençoar essas pessoas. Nós vamos abençoá-las aqui agora. Eu vou pedir para a pastora Amanda: vem cá, meu bem, sobe aqui, faz essa oração por cada um deles. Nós queremos declarar com ousadia, e você no seu lugar vai orando junto com a gente, vai declarando junto com a gente, vai profetizando junto com a gente esse tempo, vai liberando palavras de bênção, palavras de transformação, palavras de cura, palavras de mudança. Cada pessoa que está aqui carrega uma história, carrega um testemunho, carrega uma mudança que começa hoje na sua vida, e hoje é o seu primeiro dia desse novo tempo. Vamos orando juntos. Declare isso, igreja. Estenda suas mãos para cá. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: ó, se você quiser, ainda dá tempo de ir lá na frente. Olha para ela com cara de profeta e fala: se você quiser viver algo novo, ainda dá tempo de ir lá na frente. Amém? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada vida que decidiu sair do barco nessa noite e que decidiu andar nas águas com o Senhor. Pai, nós declaramos uma nova estação, declaramos um novo tempo, declaramos pecados sendo perdoados, declaramos histórias sendo reescritas, declaramos agora, Senhor, destinos sendo liberados pelo Senhor, testemunhos sendo gerados, vidas sendo levadas a um novo nível de fé, a um novo nível de convicção, a um novo nível de certeza. Pai, sela os teus filhos nessa noite. Eu declaro que o medo não vai mais paralisá-los. Eu declaro que as circunstâncias da vida não vão mais impedir os teus filhos de caminhar em fé. Senhor, sela este momento agora. Sela esse compromisso que os teus filhos estão fazendo, não com uma placa de igreja, não com uma religião, mas com o Senhor, aquele que os chama para andar sobre as águas, aquele que segura na mão deles e os leva a um novo nível, e os leva a um novo lugar, e os leva a uma nova estação. Nós, como igreja, abençoamos os teus filhos. Nós, como igreja, declaramos um tempo de abundância sobre todas as áreas, sobre todos os níveis. Pai, nós declaramos agora, unidos no mesmo propósito, em fé, que os teus filhos não voltarão mais para o barco, não voltarão mais para o barco, não voltarão mais para o lugar de medo, de opressão, de angústia, de separação, mas eles estarão agora trilhando um novo caminho, um novo e vivo caminho, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nós, como igreja, pode aplaudir a Jesus, porque essa é uma noite de festa. A Bíblia diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, se
existe festa no céu, existe festa aqui na Lagoinha também. E nós queremos marcar esse novo tempo na vida de vocês. Nós vamos contar até 3, e no 3 vocês vão olhar para trás. E se vocês verem aí 3 lanternas ligadas, é porque existem pessoas que acreditam no novo tempo na vida de vocês, amém? Glória a Deus! Vamos lá, Lagoinha, vamos lá! Vamos contar até 3. 1, 2, 3, pode virar para trás. Sejam bem-vindos à nova estação. Sejam bem-vindos ao novo tempo sobre a vida de vocês. Portas se abrem. Vamos declarar aí. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. Você pode levantar suas mãos. Eu quero abençoar a sua vida. Segura nas mãos da pessoa que está do seu lado. E você vai abençoar a vida dela, a semana dela, a casa dela. Vamos juntos? Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja uma semana onde eles viverão o extraordinário do Senhor. Uma semana onde eles serão surpreendidos com boas notícias. Uma semana onde eles serão encorajados a sair do barco e caminhar sobre as águas com o Senhor. Uma semana onde eles serão encorajados, empoderados de ousadia, de autoridade. Eles não temerão, eles não serão amedrontados pelas tempestades que virão sobre a vida deles, mas eles serão cheios de ousadia. Eles terão ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. E eu declaro em nome de Jesus uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.